Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria no coração é nós estarmos reunidos no nome de Jesus. Porque se fosse o nosso nome mesmo, seria um desastre, né? Eu mesmo, para falar de mim mesmo, eu sou um desastre. Não tenho esse dom de retórica, de falar, né, principalmente das minhas coisas. Mas nas coisas de Deus a gente é treinado por Deus, né? Aí a gente consegue falar alguma coisa. E hoje uma missão grande, que é falar de dons. Dons, né? E não são qualquer dons, né? Foi bem os dons de poder que caiu aqui na nossa escala, vamos dizer assim, né? Que maravilha isso. Eu vou pular aqui para... Já lemos a parte da entrada. Vocês conseguem ler bem aqui? Conseguem? A introdução. Através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Através dos dons de poder é que se vive, né, basicamente, o sobrenatural de Deus na terra. Esses dons são fundamentais para que a igreja não se apoie na capacidade humana e vice-versa. Por quê? Porque muitas pessoas confundem os dons de poder e acham que ele que é o poderoso, apesar de, às vezes, não declaradamente, mas lá dentro dele ele está achando que ele tem. Não, eu tenho o dom. Eu sou poderoso, eu faço, eu desfaço. E ele é nada, né? Cego, miserável, pobre, nu, né? E tem que comprar colírio de Deus ainda, né? E, na verdade, tudo que se opera nele, se opera da parte de Deus. Ele é um mero instrumento de Deus, né? Ele é pessoa, tá? Então, da mesma forma que isso traz uma vantagem muito grande para a igreja, às vezes traz uma desvantagem para os homens, para as pessoas, porque confundem, né, para nós, seres humanos, porque, na verdade, as pessoas querem... eu já vi, por exemplo, pessoas fazer campanha para receber dons de poder. Eu nunca vi ninguém fazer campanha para receber o dom da sabedoria. A sabedoria eu nunca vi. Bom, alguém pode ter feito, mas eu não vi, né? Agora, para dom de cura, para dom de milagre, aí eu já vi, muitos. Né? Por quê? Por que a gente escolhe assim? Qual é o nosso interesse nisso? Né? Na verdade, todos os dons estão disponíveis e a gente devia buscar o que for mais útil, o que for mais importante, não para nós. Sim, agora chegou no que eu queria, isso foi eu que acrescentei, tudo que tiver em vermelho aqui não está na sua revista, foi eu que coloquei. Coloquei um versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, nenhum dom é de particular aplicação. Os dons não são para a glória do homem, não são para me dar status, não são para me projetar diante dos meus irmãos. Os dons são para a edificação da igreja. Todos os dons, eles são para isso. Apesar de que o autor aqui, ele cita esses dons nessa linha, mas todos eles são para a glória de Deus. Todos eles são para a edificação da casa do Senhor. Aliás, esses dons nem deveriam servir para nós. Perdoa aí, irmão, vocês não fiquem escandalizados comigo, não. O crente não deveria ser preciso Deus mostrar um milagre para ele, né? Mostrar um cadeirante levantando aqui para ele crer, não. Ele já tinha que crer sem isso acontecer. Os dons, então, seriam sinais para os outros lá de fora. Eles precisam disso. Eu não deveria precisar disso. Pastor Machado? Eu deveria crer, né? Jesus falou: bem-aventurados que viram e creram, mas mais bem-aventurados são os que vêm depois, que não vão ver e vão crer. Então, não ver e crer
é maior do que ver e crer, porque ver e crer não é mais que a nossa obrigação. Se eu estou vendo ali, então eu tenho obrigação de crer. Apesar que tem gente que questiona até o que está vendo, né? São os filósofos da igreja, né? Questiona até o que vê, né? Então vamos partir desse princípio: os dons não são de particular aplicação, né? Ainda bem que eu não fiquei com a parte do dom da profecia, que senão a coisa ia esquentar, né? O clima ia esquentar hoje, né, irmã? Né? No próximo, né? No próximo domingo. Tá? Bom, mas os de poder aqui já vai para a gente ter uma boa ideia do que eu vou dizer aqui, tá? Bom, então quais são os dons relacionados ao poder? Na verdade, eu não sei, essa classificação fica meio... Todos os dons são poderosos em Deus. Todos eles manifestam poder. Só que eles separam aqui os dons de poder, os escritores, os estudiosos, né? Identifica esse grupo de dons que a gente vai ver aqui, esses três, como os dons de poder. Mas não tem dom que não é poderoso diante de Deus. Todos os dons, ele é operado segundo o poder de Deus, tá? Eles são poderosos, todos eles. É que o homem separa o que, né, o maior do menor, né, pecadinho de pecadão, coisa grande, coisa pequena. Para Deus não tem isso. O salário do pecado é a morte, ponto. Então não tem tamanho para isso, né? Os dons também não têm tamanho, né? Uns afetam mais as pessoas não crentes, outros afetam menos, mas todos deveriam afetar de alguma forma, né? Para a glória de Deus, tudo isso, tá? Então, Deus demonstra o seu poder, né? Ele mostra o seu poder de muitas maneiras, né? Pastor presidente, a paz do Senhor. Bom, a presente lição, então, enfatiza que essa demonstração, por intermédio de três dons que encontramos na relação apresentada por Paulo na carta aos Coríntios. Por que por Paulo na carta aos Coríntios? Porque não é a única relação, não é a única lista de dons, tá? Aí as pessoas sempre falam, mas são 9 dons, são, né? Mas espera aí, tem mais listas, né? Tem mais coisas para ser somadas aí. Todos eles têm uma função única e exclusiva de edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja do Senhor. Tanto esses aqui, que nós estamos discutindo, quanto os outros que são listados em outras partes do Novo Testamento, que eu vou pular aqui, porque senão fica extenso. Então nós vamos falar de fé, dons de cura e operação de maravilhas. O que é operação de maravilhas, né? Algumas traduções traz operação de maravilhas. Outras traduções trazem milagres. Então, maravilha e milagre é a mesma coisa, tá? Maravilha e milagre são sinônimos. Então, operação de maravilhas é operação de milagre. O que é operação de milagre? É algo sobrenatural, além do natural. Sai muito além, fora da esfera natural, tá? Então isso é a operação de maravilhas. Isso inclui curas, né? Porque eles são bem ligados, tá vendo? Porque uma cura espiritual, ela é sobrenatural, ela é maravilhosa, né? Ela é fora do natural, tá? Ela é sobrenatural também. E a fé também, tá? Só que a fé, ela tem classificações, e a gente vai classificar elas aqui para facilitar o entendimento. Porque se a gente coloca a fé no mesmo patamar, né, aí a gente não consegue compreender esse dom, o dom da fé. Eu já fiz algumas vezes, né, o estudo detalhado de cada um dos dons, e cada vez é uma surpresa maior que a outra, né, estudando os dons. E a fé realmente foi o maior desafio da minha vida, né? Estudar a fé foi um dos grandes desafios que eu encontrei, tá? Então, os estudiosos identificam esses aí como os dons de poder, mas para mim não tem essa separação. Todo dom é dom poderoso, é dom de poder. Estou fazendo arte aqui, Tati. Acho que é melhor tirar isso, né? Não vai cair aqui. Eu citei capítulo 10, verso 4, aqui também, olha.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, os dons, eles funcionam como ferramentas, um equipamento. Deus separa o obreiro, separa o servo, né? Porque para mim todo mundo é obreiro, viu? Aí eu falo separa o obreiro e fico pensando nos cargos da igreja, né? Obreiro para mim é quem faz a obra, com carteirinha, sem carteirinha, que faz a obra é obreiro, ele executa a obra, né? Então Deus separa o homem, limpa ele, expulsa os demônios, faz o que tem que fazer, capacita, e aí dá para ele as ferramentas e diz, vai trabalhar. Essas ferramentas, esses equipamentos são o que ele tem à disposição para fazer aquele trabalho. E essas ferramentas, esses dons, eles precisam ser melhor utilizados. O objetivo da lição hoje é enfatizar a importância de se usar a ferramenta certa na hora certa. Imaginem, um eletricista vai trocar aquela lâmpada ali, tem uns parafusos Phillips ali, ele não tem uma chave Phillips, ele pega um extrator de grampos, vocês sabem o que é um extrator de grampos? Ou uma chave, né? A chave da porta da moto lá do Alexandre, pega a chave da moto do Alexandre emprestado para tirar os parafusos que estão prendendo a luminária para trocar, para fazer o reparo, né? E não é a ferramenta certa. Pode até tirar, né, pastor? Mas vai estragar o parafuso, vai estragar a chave, vai levar muito tempo, ainda pode levar um choque, eu poderia citar uma série de coisas que poderia dar errado. O que poderia dar errado? Subir numa escada, pegar uma chave, tentar desparafusar uma luminária elétrica, né? O que poderia dar errado, né? Sim, pastor Toninho. Exatamente. Eu já vi isso acontecer, inclusive. Deu tudo errado. Né? O que pode dar errado, né, pastor Toninho? Tudo pode dar errado. Então, se a pessoa tiver com a ferramenta certa, se ele tiver capacitado, se ele tiver instruído, ele vai render, ele vai fazer o negócio funcionar. Então, funciona de qualquer jeito, né? A lâmpada vai ficar iluminando meia boca, piscando, né? Mas vai... Agora, funcionar bem só se a gente utilizar bem o que a gente tem disponível. E os crentes, às vezes, não usam todo o recurso que tem, né? Não usa toda a possibilidade que tem. Para começar, a Bíblia, né? Muita gente nunca leu a Bíblia, não estuda a palavra de Deus, e o recurso está ali, ele poderia usar melhor aquele recurso. Então, começa daqui e vai, né, estendendo. Tá? A mesma coisa funciona na fé. Uma pessoa bem preparada, um servo bem preparado, ele tem um maior rendimento, porque aquilo foi criado para isso. Os dons não foram criados para dar visibilidade para o obreiro, para ele ser glorificado no meio dos homens, não, irmãos. Foi para edificação da igreja. E aí, muitas vezes, eles estão sendo usados de forma equivocada, ou às vezes nem sendo utilizados, né? Que é outra coisa grave, né? Aí as pessoas ficam escandalizadas com as meninices. Tem isso, pastor? Acho que não tem mais não, né? Eu acho que eu estou exagerando, não estou exagerando? Meninices que acontecem, e aí a pessoa desacredita dos dons, banaliza, atrapalha, bagunça tudo. Ao invés de ser uma ferramenta útil, vai ser uma ferramenta de escárnio. Muitas vezes escarnecem de nós, igreja, por causa dos dons. Muitas pessoas, né, não vêm na igreja porque viu alguém utilizando esses dons de forma equivocada, de forma errada, e trouxe escândalo, e trouxe dificuldades. Utilizado da forma correta, na hora certa, vai ser um grande testemunho, vai ser uma grande ajuda para a igreja. Mas da forma errada vai causar escândalo, vai causar dissensão, vai causar problemas. Tá? Então esses dons precisam ser melhores estudados.
Qual é a sua função? Porque a nossa milícia, irmão, as nossas armas não são carnais. Não adianta eu querer lutar com as armas do Saul. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. A própria palavra é poderosa. E imagina essa palavra poderosa na boca de quem tem a fé, o dom da fé. Ele sai quebrando os corações por aí afora. Ele sai arrebentando os corações dos pecadores. O pecador que escuta a palavra ministrada por quem tem o dom da fé, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa na vida. Ele pode até não aceitar Jesus na hora, ele pode até não ser convertido ali no momento, mas a vida dele vai mudar, porque foi operada uma palavra maravilhosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia, mas eu ainda posso melhorar isso. Que jeito? Usando as ferramentas corretamente, usando a palavra da maneira eficaz, poderosa. Então, o que eu quero dizer é que a igreja pode ser mais eficaz, a igreja pode avançar nisso daí. Estamos pecando, errando, muitas vezes em não entender, não compreender o dom de Deus, as coisas de Deus. Bom, vamos para o dom da fé então, vamos dessecar eles. São só 3, o nosso tempo é curto para os 3, já adianto para vocês, né? Mas vou tentar ser o mais sucinto possível, né? O dom da fé. É indispensável considerar que a fé como dom é diferente da fé natural. A fé como dom é diferente da doutrina da fé. A fé como dom, ela é poderosa e é uma virtude, ela é um fruto do Espírito. Então ela é mais do que a fé natural. Porque o dom da fé salvífica, o dom da fé da salvação, aquela que a pessoa recebe no kit de inicialização, todo mundo recebe um kit básico, né? Quando aceita Jesus, ele recebe um pouquinho de fé, né? um pouquinho de cada coisa para ele sobreviver ali. É um kit de sobrevivência na fé. Todo mundo recebe, a fé salvífica, todo mundo recebe, veio para a igreja. Mas não é todo mundo que está dentro da igreja que tem o dom sobrenatural da fé. Ele como dom, ele é diferente, ele é mais do que aquela fé necessária, suficiente, achei a palavra certa, né? Aquela fé suficiente para ser salvo, aquela todo mundo tem que ter. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos partir do princípio que todos têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então todo mundo tem. Mas ter a fé, às vezes, não é o suficiente, ainda tem uma fé mais avançada do que aquela que a gente recebeu no kit de sobrevivência inicial. Fui claro? Deu para entender? Para nos ajudar, nós vamos ler Romanos 10, 17. Alguém pode ler aí, por favor, Romanos 10, 17, para clarear? E depois nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Pode ler, meu irmão, pode ler. É Romanos 10, 17. Então, a fé inicial vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus produz fé. Agora começa a fazer sentido, está vendo? A palavra de Deus produz fé. Que tanto de fé? A nossa fé, ela é móvel. Tem mais fé e tem menos fé. Não, fé é uma só. Todo mundo tem fé ou não tem fé? Não. Os discípulos perguntaram para Jesus, pediram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Eles olharam e falaram, não, minha fé não está sendo suficiente para alcançar isso ou aquilo. A minha fé não está dando o resultado que precisava dar. Eu tenho fé, eu sei que eu tenho fé, mas não está sendo suficiente. Então já sabemos de onde ela vem, né? Ela vem da palavra. A fé vem no ouvir a palavra de Deus. Como dom, a gente recebe um dom especial de Deus, o dom da fé, tá?
e não é muitos que têm esse dom, que têm essa fé avançada. Depois tem a fé como doutrina bíblica, tá? Que está em 2 Coríntios 13, verso 5, por favor. Ninguém achou? 2 Coríntios 13, verso 5. É aquele trecho do amor. Isso. Pode ler. Porque tá vendo? Então eu tenho que provar se eu estou tendo fé, né? Se a minha fé é suficiente, né? É eu que tenho que examinar. Eu até gostei desse versículo, eu nem ia falar dele não, porque eu ia só falar da fé como doutrina, mas aqui tem uma informação importante. Eu tenho que olhar a minha fé, eu tenho que examinar a minha fé. Estou tendo fé suficiente, ela está boa? Na verdade, todos os homens têm uma avaliação positiva de si mesmo. O livro de Provérbios diz que o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Ou seja, todo mundo está satisfeito com o que tem, com a posição dele. Mas é Deus que prova todas essas coisas. Então eu tenho que olhar e ver onde eu posso melhorar. Eu tenho que examinar. Do mesmo jeito que na ceia examine-se o homem a si mesmo, aqui na fé examine-se a si mesmo. Porque tem gente, né? Jesus diz que se a pessoa tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, se a pessoa tiver a fé desse tamanhozinho aqui, a fé verdadeira, a fé poderosa, pode ser pequenininha. Se ele mandar o monte sair dali e precipitar no mar, ele vai. Agora a gente vê que tem gente que tem a fé do tamanho da montanha e não dá conta de mover um grão de mostarda. Por que isso? É a forma dela, né? É a qualidade dela, né? Não é o tamanho dela, não é o formato dela, né? Tá bom? Não é o tanto. Eu olho para mim e falo, eu tenho muita fé. Será que eu tenho mesmo? Examine-se a si mesmo. Você é poderoso em fé, consegue anunciar a palavra e quebrar o coração das pessoas, consegue fazer alguma coisa com a sua fé? Ou ela é só suficiente para me vir na igreja e voltar? Tem uma pergunta ali atrás? Exatamente. Porque ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Mas o que eu estou dizendo é que maior, né, mais importante do que o tamanho dela é a qualidade dela. Em que eu creio, como eu creio, qual é a minha avaliação da Bíblia, a minha visão bíblica. Tem muita gente que usa a fé para tirar proveito pessoal, para se beneficiar de alguma forma, para isso ou para aquilo. Então, eu tenho que avaliar tudo isso. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, fala para a gente examinar a nossa fé. Para a gente olhar para a nossa fé. Como é que está a minha fé? Não é para as pessoas ver, não. As pessoas, tem gente que você olha para ele está chegando lá no céu. Quando eu era novo convertido, tinha uns 2 jovens lá na igreja. Gente, eu olhava para eles e falei, eles vai chegar lá antes de mim, vai chegar, né? E aquela coisa, e língua estranha, e pulava, quase quebrava os bancos da igreja. Passou 6 meses, estavam os 2 desviados, pastor Machado. Que decepção foi para mim, eu novo convertido, vendo os meninos lá, pastor Juvenil, quase chegando lá no céu antes de mim, 6 meses depois, está desviado os 2. Aí não é essa fé que eu quero para mim. Eu já estava aprendendo a avaliar a minha fé, hein?
A fé exterior, que as pessoas veem, né? A forma que veste, a forma que as pessoas escondem tudo, maquiam tudo. O que ele faz, né? O que ele faz escondido lá ninguém sabe, né? Olha para ele na igreja é uma casca, né? Olha para ele é uma beleza, mas e lá no íntimo dele, lá dentro do coração dele, como é que é? É ele e Deus. Então é o homem que tem que examinar ele mesmo. Não adianta o outro ficar julgando ele tem que fazer uma avaliação própria. Exato. Pela razão, ele é inteligente. A razão fica. Essa é a diferença. Então a nossa fé, ela tem, o que eu queria deixar claro é que a nossa fé, ela tem que ter uma razão de ser, ela tem que crescer como dom. O dom, fruto do Espírito, né? E o pastor Jandiro, né, ele fala que a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 traduz a realidade da fé. Então ele fala, pela fé conquistou isso, pela fé ele fez aquilo, pela fé os grandes feitos dos homens de Deus foram feitos e alcançados pela fé. Que fé soberana é essa? Galeria dos heróis da fé de Hebreus, alguém já leu? Você quer complementar? Você pega um livro chamado Heróis da Fé e lê ele. Faz que nem eu, passa um pouquinho de vergonha lendo aquele livro, viu? Você lê aquele livro, você fica com vergonha de ser crente. Fala, não, esses homens aqui estão muitos anos-luz na minha frente, na fé. Eu tenho que melhorar muito ainda, minha fé tem que crescer muito. Qualquer um deles, pode pegar qualquer um do livro Heróis da Fé. Vou nem falar o da galeria Hebreus 11, não. Esse aí é personagem bíblico, né? Homem de Deus. Mas você pode pegar o livro escrito, Heróis da Fé, e você vai passar vergonha de ser crente. Serve de exemplo para nós. Então, o que eu quero dizer é que tem espaço para nós melhorarmos a nossa fé. A sua fé não é fixa. A sua fé não é definitiva. Ela pode crescer, ela pode melhorar, você pode alcançar mais coisas pela fé. Eu vejo as igrejas ensinando as pessoas a alcançar coisas pela fé aí, mas coisas materiais. Você tem que ter uma fé sobrenatural para alcançar coisas materiais. Aí você deposita, bota na fogueira, e fogueira para mim sempre ela queima alguma coisa, né? Põe nisso, põe naquilo, sua fé, e você vai ter... Eu sei que também é possível obter resultados nessa área, mas esse não é o nosso campo objetivo. A fé é muito mais que isso. Eu conheci pessoas que eram extremamente pobres, mas tinham uma fé grande, poderosa, que Deus operava na vida. Então eu não posso discriminar o meu irmão, falar, não, mas ele não tem fé não, mas senão ele tinha dinheiro, tinha carro, tinha apartamento, tinha empresa, tinha isso, tinha aquilo. Coisa nenhuma, irmãos. Isso é tudo enganação, isso é tudo humano, isso tudo fica aqui, as nossas armas não são carnais. A nossa fé não é uma fé carnal. A pessoa que tinha mais fé que eu já vi na minha vida era uma irmã que não podia andar, andava na cadeira de rodas, lá no bairro Colina Azul, no pé da serra em Aparecida. Da igreja Deus é Amor, evangelizava e fazia, tinha fé, tinha esperança, até ser recolhida pelo Senhor. Morava num barracãozinho. Foi uma vida de sofrimento, mas de fé. Aquela fé lá ultrapassava os limites do meu entendimento. Eu chegava lá e ficava chocado com tamanha fé de uma mulher sofredora como aquela. Isso tem que me ensinar alguma coisa, porque se eu não aprender algo com Deus, através dos seus servos que têm fé, que têm esperança, uma esperança viva, poderosa, o sorriso mais lindo do mundo de esperança eu vi naquela mulher. Isso é fé para mim. Agora, essa fé aí manipulada, essa fé aí das pessoas usam as suas próprias habilidades. Tem muita gente que tem habilidade administrativa, consegue alcançar coisa, aí o outro olha, não, eu quero a fé daquele jeito ali, para mim alcançar coisas como ele. Alcance coisas espirituais, irmãos, e esteja por satisfeito com a sua vida. Eles alcançaram ali, eles heróis da fé, eles alcançaram porque eles venceram as barreiras, dificuldades, as intempéries da vida, e eles venceram, por isso que é chamado herói da fé. Heróis da fé. Não é carros luxuosos, apartamentos, não.
eles venceram os problemas, as dificuldades da vida. Exatamente. Uma vida, tem deles que foi uma vida de sofrimento, de dificuldade. Esses críticos de hoje iam falar, não, esse está reprovado, como é que Deus vai deixar ele sofrer assim? Como é que ele é um servo de Deus e sofre desse tanto? O dia que chegar lá em cima nós vamos ver, né? Esses heróis da fé, porque ficou registrado, Deus deixou registrado na galeria lá, né? Aí chegar lá e vai ver eles lá reinando, falando aí, ó. Cadê os críticos, né? Que criticou que o crente não pode ter sofrimento, não pode ter dificuldade. Aliás, quanto mais fé você tiver, quanto mais você operar na presença de Deus, quanto mais você se dedicar às coisas de Deus, mais perseguição vai sofrer, mais problemas vai ter. Ali no meu caminho, lá em cima, tem uns pés de manga lá. Foi o ano inteiro passando lá, Leonardo, e nada, tranquilo, aqueles pés de manga, descansou tranquilo o ano inteiro, agora está carregadinho, mas vai lá agora para você ver, é pedra, é pau, é cacete, todo mundo querendo arrancar um pedacinho, e joga pau na casa dos outros, e vai, por quê? Porque deu fruto, todo mundo quer o fruto, todo mundo quer o seu fruto, todo mundo quer se beneficiar de você, e se eu não vigiar, aí é eu que vou entregar a minha fé, o meu talento. Qual é o seu talento? O seu talento é pela fé. Você canta, pois usa para a glória de Deus. Não deixa as pessoas tomar o seu talento. Porque todo mundo quer os seus frutos. Todo mundo quer. E a fé é isso. A fé milagrosa, ela é superior a essas coisas. Ela ultrapassa essas coisas. Então, dessa forma, o dom da fé possibilita ao crente receber o poder sobrenatural e fazer o uso desse poder sobrenatural em momentos que só a intervenção de Deus pode mudar as circunstâncias. Não é toda hora que se opera do mesmo jeito, depende das circunstâncias. Assim é a operação de curas, vou falar disso, a operação de maravilhas, nós vamos falar disso também, da fé não é diferente. Tem dia que a gente está com a fé chegando lá no céu, hoje eu estou, minha fé está, né? Aí vem umas lutas, umas dificuldades, você está arrastando a barriga no chão, voando baixinho assim, né? Que tá arrebentado, então a gente fica que nem voo de pica-pau, né? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia, sabe, é assim. Então qual é a nossa missão? Qual que é o nosso objetivo? É não deixar o negócio afastar muito. O Leonardo ali os dois, né? O Alexandre e o Leonardo são engenheiros, eles sabem que precisa de um estabilizador na vida, né? O estabilizador estabiliza, o trem tem hora que está lá em cima, você tem que cortar para não ir demais, senão queima tudo, né? Se vier baixo demais, tem que ter para repor, porque senão falta e queima também. Então a gente queima para cima e queima para baixo. Então tem que manter a nossa fé firme no Senhor Jesus, olhando para o alvo, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Uma fé estabilizada, com tendência de crescimento, mas estabilizada, porque tem gente que quer viver acima das possibilidades dele. Aí se expõe demais, o inimigo não vai dar trégua, ele não está pronto para encarar o inimigo naquele nível, aí lá em cima, ele está operando lá em cima, acima das forças dele, das possibilidades dele, da fé dele, aí a queda é fatal, perigosa. Então essas ferramentas, elas são potencialmente perigosas também, né? Qual ferramenta que não é perigosa? Toda ferramenta tem seu grau de perigo, não é? E quanto mais poderosa a ferramenta, mais perigo ela vai oferecer. Tem que estar preparado para utilizá-lo. E tem gente que quer utilizar e não quer fazer o outro lado da manutenção, né? Tem que dar manutenção na ferramenta também, Leonardo? Como é que é esse negócio? Né? Já pensou? Usar equipamento de segurança, né? EPIs, é uma ilustração, mas que serve para nós meditarmos nisso. Bom, nós temos então a fé como dom, é uma fé especial, milagrosa, maravilhosa. Então, tanto a fé como a cura, como a operação de maravilhas, é dom de poder, porque todas elas são milagre. Todos três são poderosos. E se eu fosse discorrer dos outros dons lá, eu ia mostrar para vocês onde estava o poder de cada um deles também. Tá? Então não tem dom que não é poderoso.
diante de Deus. Todos eles são para a edificação do corpo e eles têm uma função especial. Então, como visto no tópico anterior, trata-se de uma manifestação do Espírito, né, que não é conferida a todas as pessoas igualmente. Tem pessoa que tem mais que o outro. E tem uma coisa que atrapalha muito, chamada inveja, e a pessoa às vezes fica com... Né, eu já vi falar de uma tal de invejinha santa. Você já viu falar disso? Invejinha santa, misericórdia, isso existe. Existe um trem desse? Né? Veja, então, na verdade, não são todos iguais. E bem-aventurado aquele que aceita isso. Que aceita a condição dele. É pouca gente que aceita a condição dele. A pessoa fica olhando a fé do outro e querendo a manga dele. O fruto dele. Desculpa aí, vou usar o pastor presidente como exemplo, mas muita gente olha para ele, a fé dele. Eu conheço o pastor Juvenil, nós andamos juntos há muitos anos, mas tem muita gente que quer a cadeira dele, é a fé dele, é o lugar que Deus deu para ele. Olha, o que Deus deu para ele não é nada material, não, é baseado na batalha espiritual, o tanto de guerra que ele venceu. Então, muita gente quer sentar na cadeira dele, mas não quer levar os tombos que ele levou para trás, não. Né? Quer a honra, né? A glória de ser chamado de presidente. Mas não sabe a que custo foi isso. Então, a fé está embutida nisso. Ela está dentro desse contexto. Eu não estou usando ele como exemplo, mas pode pegar você mesmo. Tem muita gente que gostaria de sentar na sua cadeira. A cadeira de Moisés, então, é citada até na Bíblia, né? Muitos querem sentar na cadeira de Moisés e julgar o outro. Né? Então, a fé especial visa capacitar cada membro do corpo para enfrentamento de situações especiais. Então, a fé sobrenatural não é para mim ficar satisfeito vendo aí milagres e maravilhas acontecendo. Aliás, eu oro para isso, pastor. Sim, pastor. A hora de enfrentar lá Faraó, ninguém foi lá enfrentar, não. Ele e o irmão dele. Moisés e Arão. Mas aí, na hora de enfrentar Faraó, você disse, não, tá, você não sabe falar, mas teu irmão lá é bem bom de lábio e tal, usa ele. Mas é você que vai estar na frente. Aí chegou lá, o irmão dele ajudou ele lá, e eles venceram o Faraó, que simboliza o mundo. Né? E as pessoas não querem vencer essas barreiras aí, não querem enfrentar o leão, nem o urso. É engraçado isso, né? Não enfrentar, não. Todo dia você tem que matar um leão, no outro dia o urso. Exato. E assim vai. Quer dizer, hoje está difícil, amanhã está pior. Você daquele lado lá ninguém queria, né? mais fortalecido do que hoje para amanhã. Ninguém queria sentar na cadeira de Moisés ali daquele lado. Mas atravessou o mar, ele era líder e organizava o povo, porque as pessoas não é só a riqueza, não. O poder também é um grande atrativo, né? E tem outros atrativos. Mas atravessou para o lado de lá e apareceu um monte de invejoso. Quem te pôs por líder de nós? Né? Eu tenho mais condição do que você. Né? Eu posso liderar. Aí Deus mandou separar lá, já engoliu um monte vivo e a coisa desandou. Né? Por quê? Porque queria, né, enfrentar o faraó, não queria, né? Mas depois mandaram o povo, queria. Organizar e dominar, ter o domínio, queria. Aí está a diferença, tá? Então, a fé especial, ela nos capacita a enfrentar situações especiais também, específicas. Ela não opera o tempo todo, do mesmo jeito que milagre não opera o tempo todo. A pessoa tem o dom, acha que tem o dom, porque não é bem assim, né? A pessoa acha que tem o dom de milagre, de fazer milagre. Ele não sabe fazer milagre aí, ele escolhe esse. Deus opera de vez em quando na vida dele e faz um milagre, para a glória de Deus. Aquele milagre ali vai surtir um efeito, pessoas vão crer, né? Isso vai trazer um crescimento para a obra, isso vai acontecer, mas isso não acontece todo dia.
Aí vem os abusos, aí você entra, tem igreja aí que você entra, né, já faz a propaganda lá, vem para a revelação, tem revelação todo dia, e revela isso, e revela aquilo outro. Dono não opera assim, e não é para promover os reveladores, é para a glória de Deus. E só tem um grupinho ali acompanhando aquelas revelações, cadê as pessoas que deveriam ser beneficiadas com isso? Não estão lá? Então desconfie. Desconfie, está errado. Porque para nós não devia ter. Para mim crer, não tem que Deus ficar fazendo milagre, fazendo maravilha em volta de mim. Eu oro para isso, irmãos. Senhor, que eu não precise ficar vendo coisas sobrenaturais para eu ter fé e acreditar no Senhor. Não precisa mostrar para mim não, porque eu quero crer assim, no seco, sem nada. Porque se eu crer assim, a minha fé vai ser edificada assim. Agora tem gente que não vive sem isso, né? Se não chegar para ele, eis meu servo, que eu falo contigo, ele muda de igreja, vai para outra, porque tem que falar com ele, tem que massagear o ego dele, tem que mostrar algo concreto para ele. Isso é sincretismo, isso é demoníaco. É terrível. E um problema grande para a fé. Porque a pessoa nunca vai ter fé desse jeito. A fé dele é baseada na dos outros. Né? A fé dele só existe por causa da fé do outro. Que fé é essa? Os que precisa da fé do outro para sobreviver. Eu tenho que ter o meu depósito. Né? Então essa fé milagrosa é especial, é uma capacidade especial para operar em ocasiões especiais. Tá? É importante manter em mente que essa manifestação visa o proveito da igreja. Né? Ela visa de acordo com a vontade do Espírito. Veja, nada que opera na vida do crente é dele mesmo, ela vem de Deus, vem de Jesus através do Espírito Santo. Então ele é nada, ele é só um instrumento ali, é só um meio, não se empresta, né? Ela é pessoal, intransferível, né? Eu vi um irmão pregando, ele fez uma ilustração, achei linda a ilustração, porque ela é bem condizente. É sobre o jumentinho, né? Pegar lá um jumento 0 quilômetro para Jesus montar nele, né? Que ninguém tinha andado nele ainda, né? Aí o pessoal do Evangelho da Prosperidade fala, não, Jesus anda de carro zero, né? Pegou um jumento 0 quilômetro, né? Que ninguém tinha montado nele para levar Jesus, né? Mas a ilustração dele partia do jumento. Ele deu vida para o jumento na ilustração dele. E o jumento foi, e Jesus montou, e ele entrou em Jerusalém ali, e colocavam palmas, né? E aplaudia, e falavam palavras de ordem, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o jumento estava se achando, né? Entrando lá, se achando em Jerusalém, achando que ele era poderoso. Aí quando terminou, que Jesus ficou por lá, levou o jumento, devolve lá para o pasto, ele chega na mãe dele, todo serelepe, ei mãe, ó, você não sabe o que fizeram comigo, e botava palmas, e eu entrei lá, e fui, larga de ser besta, o famoso é o que estava nas suas costas, não era tu não, rapaz. Voltou para cá jumento aqui, do mesmo jeito, voltou a ser o jumento, para mostrar que nós não somos nada. Somos só o instrumento. Aquele que tiver a honra de carregar Jesus no lombo, ele teve a honra mas não deixou de ser o jumento, né? Foi só ali um momento, né, momentâneo. Aquele jumentinho apareceu uma vez na vida e teve a honra de carregar Jesus nas costas. Pensa. Às vezes Deus vai te usar uma vez na vida, mas naquele dia que seja um dia especial, que converta almas, que faça algo especial. Sabe por que Jesus não dá muito para nós? Porque senão a gente se exalta. Daqui a pouco a gente está achando que não é jumento mais. Daqui a pouco está achando que é rei, né? Daqui a pouco está ouvindo aquelas palavras como se fosse para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes Deus opera na vida da pessoa, daqui a pouco ele está pensando que é ele que está fazendo milagre. Que é para ele as palmas no chão. Que é para ele a glória. E não é nada disso. Que a gente possa aprender com ele, né? A dar manutenção na nossa fé e saber quem é que somos e nos colocar no nosso lugar, humildemente,
porque aquele que se exaltar vai ser abatido em algum momento. Em algum momento ele vai ser abatido. Olha o que eu separei em Atos aqui para nós. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, né? Então, crer no Senhor, essa fé especial vai trazer salvação. Ela vai trazer resultado objetivo. Se ela não está trazendo, se ela está trazendo só glória para mim, eu tenho que ficar esperto com isso. A minha fé está dando esse resultado. Eu consigo pregar a palavra e as pessoas se converterem, porque não sou eu que convenço o homem, é o Espírito Santo. Mas através desse dom eu posso anunciar a palavra e a pessoa sair com o coração quebrantado do outro lado. Eu não posso olhar isso materialmente. Uma pessoa anunciando o Evangelho não tem nada de material, é algo que opera a nível espiritual. E quem está operando ali tem que estar a nível espiritual também. Tá bom, se não tiver ninguém, Deus usa a jumenta, não usa? Se não tiver ninguém para usar, ele põe a jumenta para falar, porque ninguém fala, né? Mas havendo, as pedras clamam, as traves das casas vão gritar. Mas havendo alguém, Deus vai usar os seus servos. Nesse texto aí, eu achei muito interessante aí, o Paulo e o navio, a tempestade no navio. Ele inspirou fé, quer dizer, ele obrigou o povo a acreditar que ia acontecer nas palavras, que não, ninguém preocupa, que ninguém vai morrer, não. Ele inspirou fé, eles tiveram que acreditar na palavra, até o comandante do navio teve que acreditar na palavra dele. Eu disse: rapaz, então toma conta aí, você acha? Pensa carnalmente nesse texto que o pastor Juvenil falou. Está todo mundo no barco, vem uma tempestade, a tempestade sacode, o barco está para ir a pique, todo mundo sabe que o Mediterrâneo, quando o vento vem, sacode metade do mundo. Em tantas pessoas, né? Mas vamos analisar carnalmente. Se alguém chega lá no barco, o barco está quase indo a pique, está quase todo mundo morrendo, uma pessoa chega e fala assim: não vai acontecer nada não, viu? Está tranquilo, viu? Está tranquilo, você não vai morrer não, o barco não vai afundar não. Gente, isso só acontece no nível espiritual. Quando Paulo se levanta com o poder de Deus e fala: o Senhor me mostrou que não vai perder nenhum, vocês têm que crer nisso. E falou com autoridade e com o dom de Deus na vida, e as pessoas creram. Por que creram? Por causa do dom da fé. Ele ainda diz que aquele que sair do barco vai morrer. Os que continuam Os que continuar vai ficar. Vocês não pulam fora não no barco. Ninguém arriscou sair do barco. Também não acontece mais não, né? Quando a coisa está difícil, o nego pular do barco para aqui, pular do barco para ali, né? Pula não, né? Pula não. Na hora da luta, na hora da batalha, e Deus está falando: fica firme. E falando através de Paulo e as pessoas crendo, ó. Então essa é a função do líder, essa é a função do homem de Deus separado por fé. Não é qualquer um que tem essa fé. Se for uma pessoa que não tem fé para liderar, meus irmãos, ninguém acredita nele. Como é que vai acreditar nele se ele não tem a fé poderosa para crer, para fazer o milagre, para fazer o negócio caminhar? Sim, meu irmão. Está vendo? Por quê? Poder da fé. Talvez não a fé daquelas pessoas, mas o homem de Deus, usado pelo dom da fé, ele transmite essa fé para os outros. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, andar junto com uma pessoa que tem fé é um presente de Deus. E outro presente maior ainda, é eu pegar e começar a dar manutenção na minha. Examinar a minha fé como a gente olhou ali atrás. E ver, porque eu não posso depender a vida inteira.
das outras pessoas. Tem gente que ele vive de igreja em igreja, pedindo, ora por mim, ó. Aqui, ó, põe a mão na minha cabeça, olha aqui, para ver se... Gente, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, temos acesso pela fé ao nosso Deus. Podemos entrar na presença dele, então eu tenho que zelar do meu lado, do meu depósito. Eu tenho que zelar da minha fé. É assim que Deus opera, né? Bom, vou sair do dom da fé aqui, vou passar para o dom de cura, para dar uma pincelada, que meu horário está esgotando, né? O relógio vai na... Depois do dom da fé vem o dom de curar. É outro que as pessoas, porque a pessoa é bem vista. Imagina uma pessoa sai com dom de cura aí, tem um doente lá, ele cura um, cura outro, daqui a pouco ele está famoso, né? Ó, tem um irmão lá que ora e cura, aí faz-se lá um ponto de cura lá na esquina e coisas desse tipo, né? Absurdamente isso acontece, cuidado com isso, viu? Cuidado com pontos de cura para aqui e para ali, porque normalmente isso traz problemas, tanto para quem vai atrás, quanto para quem recebe, porque a pessoa que está lá recebendo, às vezes ele também fica vulnerável, ele também corre perigo, porque o inimigo pode enganar ele. O profeta da casa da esquina lá, o inimigo pode enganar ele. A Bíblia fala que isso acontece na igreja, porque um fala e os outros julgam. E aí ele diminui o perigo para ele, para o profeta, ou para o operador de milagres, né? Certa feita eu convidei um pregador de Nerópolis para ir na igreja que eu dirigia lá em Quirinópolis, e Deus usou ele de uma forma que eu nunca tinha visto, nem ele mesmo. Eu acho que imaginava que Deus ia fazer, porque eu já disse para vocês que os dons, eles operam em momentos específicos, não é o tempo todo, né? E foi um mover de Deus naquela noite que eu nunca tinha visto. E ele ficou hospedado na casa de um obreiro da igreja, pertinho da igreja. Ficou lá, pastor Juvenil, no dia seguinte, 8h30 da manhã, tinha uma fila de gente na porta da casa do irmão, esperando o pregador acordar, que ele ficou até tarde orando depois, foi um mover muito grande, né? E o presbítero, que era dono da casa, falou que ele ficou até meia-noite, mais de meia-noite lá orando, né? E tentando entender a operação que Deus fez. Então ele levantou meio tarde, na hora que ele levantou, está cheio de gente lá na porta da casa esperando ele para orar por eles. Juntou muita gente da cidade, gente que nem era da nossa igreja, estava lá na porta esperando para receber a unção, né? Receber. Ele saiu lá e danou com todo mundo. O presbítero me contou depois, danou com todo mundo. Irmãos, vocês querem receber bênção de Deus? Vocês querem o poder de Deus? Vai para a igreja. Tem gente aqui que nem estava lá na igreja. Eu conheço todo mundo que estava lá. Tem gente aqui, ó, na porta querendo se beneficiar de Deus. Você tem que tomar a sua posição. E danou com todo mundo e correu com todo mundo, fez todo mundo embora. E foi tomar o café dele. Bem feito, né? Não foi bem feito essa? Porque todos nós somos de Deus, irmãos. Somos profetas de Deus, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Agora, que Deus vai operar de vez em quando na nossa vida, eu sei disso também. Agora tem gente que quer um pouquinho todo dia, né, do poder. Eu quero é mais de Deus, eu quero é mais, né? E quero isso, e quero aquilo, e fica ávido por essas coisas, e Deus opera no jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, sabe? Não é do jeito. Nem vê, né? Então, aconteceu isso comigo, né? Eu recebi algo de Deus, muitos dias depois o irmão falou, rapaz, foi aquele dia lá que nós... Rapaz, sabe o que foi mesmo, né? Que coisa, a gente nem vê, né? E Deus faz maravilhas em nós, né? Quando nós buscamos sinceramente, quando nós estamos sinceramente na presença dEle. Claro que tudo isso aqui é uma grande fonte de renda, de busca de coisas. Muita gente tenta se beneficiar disso. Mas digo para vocês, não vai virar nada, tá? Com essas pessoas. Tem muita gente que ajuda os outros a ir para o céu, mas não vai. Tem muita gente que ajuda os outros a se salvar, mas não se salva. E Paulo nos alertou, falou, olha, cuidado porque, né, de alguma forma, você ajuda os outros a receber de Deus e seja rejeitado tu mesmo.
Você mesmo seja rejeitado. Então eu tenho que fazer de tudo para ajudar os meus irmãos, mas eu não posso cair na rejeição eu mesmo. Porque me exaltei, porque achei que eu mandava, achei que eu era isso, achei que eu podia sentar na cadeira do outro, achei que eu podia manobrar, manipular. Teve um que subiu aqui com vergonha, o pastor Juvenil lembra, ele foi pastor, né? E dirigiu igreja, dirigiu até campo, ele fez artimanhas para subir, para alcançar posição eclesiástica diante da convenção e de todo mundo, e Deus botou ele numa cadeira de roda, teve que alguém segurar, não tinha rampa ali, ó, teve que alguém segurar um de um lado e outro do outro na cadeira de roda para pôr ele aqui em cima, para ele testificar para a igreja e falar, olha, eu fiz tudo errado, eu não faria de novo. Se eu estou aqui, vocês não ficam com dó de mim nessa cadeira de roda não, que é culpa minha. Eu manobrei, eu manipulei, eu fiz tudo que não podia fazer e estou aqui sentado nessa cadeira de roda. E Deus mandou eu vir aqui hoje contar para vocês. Nós estávamos reunidos só pastores aqui, ó, e ele teve que passar a vergonha de vir aqui falar o que aconteceu na vida dele. E foi preciso de pessoas pegar, pôr a cadeira dele aí em cima. Aí. Exatamente, teve que foi alguém... Aqui, ele estava desse lado daqui. Teve que alguém levantar ele e colocar aqui em cima, porque, né, não tem mais mobilidade. E se humilhou aqui diante de nós e falou, não façam isso, irmão, eu fiz tudo errado. Fui até lá onde vocês imaginam. Tive cargo na convenção, fui presidente de campo, né? Tinha muita gente às minhas ordens, mas olha onde eu estou agora. Porque eu manipulei, eu fiz o que não devia fazer. Sentei na cadeira que não era minha. E devia nos ensinar alguma coisa isso, né? E hoje eu coloco isso. Os dons funcionam na mesma proporção. Guardadas, né? Porque a dele foi grave, né? Mas tem quantas pessoas faz isso ali, né? No dia a dia. Minando as forças, tentando, querendo alcançar, manobrando para subir, né? Para sentar, para fazer isso, para fazer aquilo. E, né, acaba numa situação difícil lá na frente. Mas os dons de cura, através deste dom que o Espírito Santo oferta ao crente o poder de Deus, para que seja capacitado a fim de realizar a restauração da saúde. Isso é separado, esses dons sobrenaturais é separado aí só para fins didáticos, mas tudo opera no mesmo sentido. Aquela fé sobrenatural que opera na pessoa é o mesmo que opera aqui, que opera lá. Tudo são milagres. Porque é sobrenatural, não é algo natural. Né? Algo natural é você tá com uma doença qualquer, está com problema no estômago, vai lá, o médico te passa um remédio, você toma um remédio, isso é naturalmente, aquele remédio vai agir e vai te curar. Você pode até falar que Deus te abençoou, não deixou agravar, usou o médico, tudo isso é verdade. Mas o sobrenatural, ele opera de forma mais direta. Você vai lá, Deus opera e faz um milagre ali na sua vida e já corta aquilo e já sara sem a intervenção química. Isso é muito difícil para certos crentes entender. Por quê? Porque ele é muito humano, né? Ele crê na ciência, no que se pode provar. Qualquer coisa sobrenatural, ele fica cético. Tem crente assim? Acho que tem crente assim mais não, né, irmão? Acho que eu estou viajando, não estou, pastor Machado? Não tem crente assim mais não, né? Desse tipo que crê só, não, né? Que vê para crer, né? O crente Tomé. Sim, meu. Ela desmaiou? Desmaiou? Faleceu.
E Deus deu. Amém. Ó. Isso é sobrenatural, não é? Isso é uma situação sobrenatural, diagnosticada. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo, né? Rapidinho. Porque é dom de cura. Dom de cura tem que ter fé para acreditar. Aí outro olha, não acredita, porque não é para o outro. Irmãos, bênção é coisa particular. A sua não serve para o outro. O que Deus opera na sua vida, não opera na vida do outro. Então, as coisas servem para quem se beneficia dela no âmbito sobrenatural. Eu saí daqui sem poder, estava numa situação de... Não era eu que era para ir em Santa Rita do Araguaia. Há poucos dias aconteceu isso. E tinha uma festa lá, tinha que consagrar obreiro, e como eu faço parte da diretoria, aí esse não pode, sobrou para quem? Eu. Fui, né, para Santa Rita do Araguaia. Era para ir no domingo. Não vai no domingo não, porque vai ter um negócio aí e tal, não vai... Então vamos hoje. Fomos na quinta, que era a abertura da festa. Ia abrir na quinta-feira à noite, e a festa lá ia até domingo. Então veja que vai acontecendo coisas, né? Não era para ir, depois era para ir num dia, não, já tinha confirmado lá que ia, mas depois teve que ligar lá e falar, não vai mais naquele dia, vai no outro dia. Tudo mostrando para a gente que Deus está agindo de alguma forma nisso aí. E vai. Saímos daqui, eu, um pastor, um outro colega, e fomos. Quando chega lá, irmãos, à noite, aquela bênção, aquela coisa, sabe? Deus operando, o clima estava para milagre naquela noite. A coisa estava, porque quando começa a gente já sabe, não sabe? O crente espiritual, irmão, ele bate quando ele bate o pé ali na porta da igreja, Deus vai falar aqui hoje. Alguma coisa vai acontecer aqui diferente. E aconteceu. Lá pelas tantas, chama um pregador de São José do Rio Preto, que estava lá, Santa Rita do Araguaia, lá na divisa do Mato Grosso. Inclusive, eu estava hospedado do lado do Mato Grosso, não de Goiás. Porque eu vinha no outro dia cedo, eu fui lá para fazer essa tarefa e voltar no outro dia cedo, que a gente tinha reunião aqui com o pastor Juvenil à tarde, na sexta-feira. Levantamos de madrugada para vir. E lá no culto, irmão, Deus usou o pregador, ele ficou muito constrangido, falou que, olha, eu tenho dificuldade aqui de falar com um homem na sua posição, pensando que eu tinha posição, que eu tinha alguma coisa, né? Eu sou o menor na casa do meu pai, um dos pequenininhos, irmãos. E ele falou, mas Deus manda eu te dizer, eu não vou deixar de te falar, não. Eu vejo aqui que Deus te trouxe aqui para você ser curado. Vai operar uma cura na sua vida agora. E foi hoje, que Deus marcou esse encontro hoje. Veja, isso foi na quinta-feira, eu ia no domingo, aliás, eu nem ia. Eu vejo do lado direito do seu cérebro, o inimigo preparou uma cilada, um AVC, e é decreto de morte. Ele ia te matar, porque o inimigo tem raiva, o inimigo não está satisfeito com o que você faz. Tudo que você faz prejudica o inimigo. Então ele preparou um laço para te matar. Isso aí ia ter um AVC com data marcada, mas hoje Deus está te curando. E eu criei, e eu tive fé para crer, para aceitar que, então eu estou na prorrogação, né? Estou no lucro, não estou? Se eu creio, né, que Deus me levou lá, né, e fez isso de forma surpreendentemente, contra a razão, né? Então tudo leva para o sobrenatural. Então, estou no lucro. Se eu estou aqui hoje é porque Deus abençoou e eu estou aqui a falar para os irmãos e já na prorrogação, já era para mim estar com Jesus lá recolhido, né? Exatamente, exercitando a minha fé e provocando a de vocês. Na verdade, estou provocando a de vocês, já recebi. O mensageiro estava lá. Estava lá. Tinha que ir lá, que o recado estava lá. Estava lá, porque se fosse aqui, talvez fosse mais difícil para mim acreditar, né? Mas eu saí de forma sobrenatural e ir lá, tudo conspirou, numa forma boa, claro, uma boa conspiração, para que hoje eu estivesse aqui provocando a fé de vocês. Se não fosse, podia acontecer aqui, você, não foi, está vendo, na mão de Deus. Pois é, veja. Aí foi o recado, e aí Deus interviu. E eu creio na intervenção sobrenatural de Deus. E creio que o inimigo não está satisfeito com o que eu faço. E creio que tudo isso é uma operação, uma mega operação de Deus. A minha fé alcança isso.
que eu possa continuar alcançando assim, uma fé assim. Para mim não precisa, né, falar o nome da placa do meu carro. Eu já falei para vocês, eu consigo crer sem ficar fazendo essas coisas fantasmagóricas. Esse malabarismo da fé. Não precisa, para mim não precisa, graças a Deus. Mas olha o que Ele fez para me mostrar um livramento. Quantas vezes Deus já me livrou e nem me contou? Quantas vezes o inimigo quis me destruir e Ele não me falou nada? Pois é, e eu estou aqui hoje para falar para vocês e provocar a sua fé. Examina a sua fé, examina, como é que está? No finalzinho desse texto aí, ó, desse 2:1 aí, ó, está dizendo aí, os dons, ele é a operação de maravilha, não é toda hora que você vai, não. Então, não é toda hora. É quando Deus quer. Quando Deus quer. Só vai funcionar o dia que Deus quer, na hora certa, igual foi lá do irmão. Exatamente. Quanto tempo eu tenho mesmo? 20 agora. Acabou já? Então, vou só fechar aqui. O que aqui. diz aí, pastor, no final desse texto, 2:1. Muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos. Em ocasiões específicas também. Especiais. Quer dizer, não é, se eu quiser, Deus não está à disposição da pessoa 24 horas, não, Ele está para proteger. Mas caso específico é na hora certa. Então eu posso dizer que a pessoa não tem o dom de cura. Porque Deus opera os dons de cura, às vezes através de mim, às vezes através de você, né? Em ocasiões específicas. Exato, exatamente. Se a pessoa tivesse o dom, ele operava do jeito que ele queria, né? Ah, vou ali, ele sai ali, vou operar ali né? Mas não é assim que funciona. Aquele pregador, não é todo dia que Deus usa ele. Ele é um teólogo, ele é usado na palavra, uma pessoa sábia. Vocês precisam ver que coisa maravilhosa que é. Não é todo dia que Deus usa ele para operar o que operou em mim. Foi uma ocasião específica, onde Deus já estava planejado, né, fazer aquilo tudo operar. Então, é mais ou menos assim que funciona. E o mesmo vale para os dons de maravilha. Milagre. Milagre mais raro ainda. Por que Deus não foi Deus que criou o milagre? Deixa eu perguntar para vocês. Deus gosta de fazer milagre? O que vocês acham? Se você respondeu que Deus gosta de fazer milagre, se uma coisa que Deus gosta de fazer, por que Ele não faz constantemente? Se Ele gosta, é do gosto dele, por que Ele não faz constantemente o tempo todo? Meus irmãos, Ele não muda a ordem das coisas que Ele mesmo fez, a não ser para a glória dEle mesmo. Então a lei da inércia existe, a lei da física existe, as leis que Ele criou existem. Se o sujeito subir no telhado lá e pular lá de cima no chão, ele vai se arrebentar. Pode não morrer, morre, né? Não, mas às vezes não morre, mas quebra a perna, quebra a costela. A lei da física existe. Aquele corpo pendulando ali vai sofrer as consequências. Agora, Deus também pode intervir. O próprio Jesus, né, foi levado pelo diabo lá no pináculo do templo. E o diabo falou, não, pula daqui para lá e ele vai te proteger, vai fazer um milagre, vai te proteger. E aí o Senhor Jesus responde para ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós não podemos tentar o nosso Deus, nós temos que operar do jeito que Deus nos dá. E Deus não gosta de sair mudando as coisas que Ele fez. Ele faz para a glória dEle. Então se Ele fizer um milagre, um ou outro, né, é para a glória dEle. E se Ele sair fazendo muito milagre por aí, vai causar problema para quem estiver operando. Para o operador ali, ó, né, que pode se exaltar, pode ser perseguido e tudo mais. Jesus usou a palavra, você está escrito. Está escrito, usou a própria Bíblia. Ele só proferiu, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus.
Ele já usou a palavra que já estava no Velho Testamento. Então, para que isso? Para nós termos cuidado. Então, eu termino falando isso para vocês. Cuidado. Cuidado com o dom que há em ti. Cuida dele, zela dele, mas com cuidado. Aumenta a fé, dedica, não faz as coisas precipitadamente, tá? Não tenta fazer as coisas precipitadamente, porque não vai, né? Pode trazer prejuízo, e prejuízo com zelo, os melhores dons, tá? E que Deus possa nos abençoar e nós possamos entender a importância disso. Não fique com medo, eu não estou aqui para pôr medo em vocês, né? É zelo, alegria, poder do Espírito Santo do nosso meio é maravilhoso. Só que você tem que fazer isso com cuidado, tá? Então, pois é, ele mesmo não foi curado, né? Eu vou devolver aqui, né? Nosso tempo acabou. E o bom é se a gente ficasse falando aqui mais tempo, mas, né? Para todos nós, para edificação, para a glória de Deus, mas é um pouquinho de cada vez. Deus dá para nós, não conta gota, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho na próxima. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Até aproveitando, não vou fazer uma conclusão, só queria fazer um comentário também, né? O pastor comentou sobre Deus, se Deus gosta ou não de fazer milagres, né? A gente tem os dois lados, né? Muitas vezes as pessoas ficam céticas em relação ao sobrenatural, mas muitas vezes a igreja também fica o contrário, pensa como se Deus agisse só pelo sobrenatural. Então, Deus age pelo natural e também pelo sobrenatural. Todos os extremos. Todas as coisas foram criadas por Deus e Ele age por todas elas, Ele age pelas pessoas, Ele age pela natureza, pelo meio ambiente, por tudo que for, Ele age. E Ele age por sobrenatural. A gente não pode nem tanto por um extremo quanto por o outro. Amém? Devolvo o pastor Odemir, pastor Juvenil, fazer a conclusão e encerramento. Paz, Senhor, os irmãos. Muito interessante. As lições todas são muito sugestivas. E dom, não vai ser pensar que você é bonzinho que recebe o dom, não. A Bíblia diz que Deus dá dom até rebelde, até pessoa rebelde. Você já viu mula falar? Já viu mula falar? Hã? Na Bíblia, só na Bíblia lá. Porque o profeta, o homem de Deus, estava mais longe de Deus do que a mula. Mais longe de Deus do que a mula. Você, por acaso, eu já fiz isso com você, rapaz. Aí ele abriu os olhos, viu o anjo lá com a espada lá, a jumenta viu o anjo com a espada, e ele estava tão cego, atrás de din-din de dinheiro, posição social, que falou, não fiz isso com você não, rapaz. Aí ele, peraí. Então, Deus dá dom até os rebeldes. Você vê essas músicas, a maior parte hoje das músicas evangélicas é a melodia do mundo. Eu fiquei estarrecido lá que nós tivemos lá no Porto Seguro, o que está rodando aí, está bombando, como nas redes sociais aí. Eu vendo lá a rádio lá, tocando a rádio, de repente lá, a rádio lá, o povo lá, que esteja de macumba, cantando o ritmo, canta aqui. Quer dizer, o ritmo e tudo, a melodia, é a mesma Deus lá do mundo, só muda as palavras. E está dentro da igreja, porque a melodia vem de Deus. Você pode escrever poema, qualquer coisa aí, a poesia, a pessoa cita a poesia. Vocês já viram, tem um programa, acho que na 13, é na 13, aquela poetisa lá, que sempre fala lá, você já viu? Uma mulher lá, que sempre lá, chega a hora da poetisa e tal.
Ela tem lá. Aquelas pessoas lá no Nordeste, aqueles de repetição, aqueles negócios lá, que repentista. Vocês viram o que por lá? Rapaz, ele chega lá com a violinha dele lá e de repente você tem que, né, Marceleste, escutar ele lá, depois dá pelo menos uns trocadinhos para ele lá, que ele chega e quiser que aquilo lá é dom de Deus, a maneira deles, é a sobrevivência deles. Então os dons, irmão, o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12? Os dons é dado ao homem para quê? Para ser útil à igreja. Não é útil para o homem, não. Lá no capítulo, lá, 1 Coríntios, lá, você por lá, não sei se o pastor Toninho citou aí o versículo 31, não é isso? É o versículo 31 de 1 Coríntios capítulo 12. Procurai com zelo os melhor dom. Aí você começa lá, qual é o primeiro lá? Sabedoria. Sabedoria, começa lá. O que Deus ofereceu a Salomão? Quando Salomão falou assim, humilhou diante de Deus, falou assim, não, que eu não sou digno e tal, sou uma criança e tal, não diga isso e tal. Aí ele humilhou, ele não pediu a vida dos inimigos, não pediu espada na mão, não pediu guerra, não pediu nada. Ele pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria que não vai existir nem outro homem igual você. Eu vou te dar. Mas no final da conta, no final da vida dele, ele usou de sabedoria? No final, quem já leu a história de Salomão? O final dele foi... Eu já vi pregador falando assim, meu Deus, eu tenho certeza que no final, se tivesse igreja de igual evangélica hoje, ninguém queria ele como membro da igreja. Ninguém queria a situação que ele ficou. Então, irmão, Deus dá, mas Deus também tira. Quando sobe a vaidade para o coração do homem, Deus tira. Ele dá, mas Ele também tira. Que Deus possa abençoar o pastor Júnior. Os dons é de Deus, não é do homem, não. Não. Os dons é dado, em momento passageiro. Você não é dono do dom. Nenhum dom. Nós tivemos lá na aniversário da irmã Helena, esposa do pastor Maurício, tivemos lá na igreja dele. O pastor Neutro chegou lá mais tarde, que eles tinham reunião lá, na reunião deles vai até 8 horas. E aí, quando foi lá em casa, me ligou para mim e falou assim, pastor, você vem aqui? Eu falei, eu vou, não tem nada contra vocês. Ele, não, se vocês estão caminhando para o céu, eu também estou, eu vou aí. Aí cheguei lá, o pastor Nilton chegou mais tarde um pouco. Aí ele falou assim, o pastor me viu, aí agora eu estou apertado, em 2 pastores perdendo, eu já estive lá tantos anos lá no Jardim Aberto, agora chegou meu presidente aqui, falou assim, irmão, nós aqui somos todos servos de Deus. É servo, não é negócio de presidente, é só aqui na terra. Presidente é Jesus que preside a nossa vida aqui na terra. É o único que pode presidir a nossa vida aqui na terra é Jesus Cristo. Para a presidência, você tinha até que tirar essa palavra, né? O negócio é ser servo. Aí ele continuou, ele ficou assim, ficou vendido, sabe? Com a situação. E foi uma benção lá, né? Foi muito maravilhoso. Então, o dom é o seguinte, você tem que saber administrar ele na sua vida, não pode subir para a cabeça, irmão Celestino. Que se a pessoa, o homem se engrandece, ele cai. E o tombo de uma pessoa alta e da alta sociedade, quando ele cai, um pastor presidente, quando cai, ele leva só uma pessoa com ele, multidões, aquelas pessoas que tinham influência, ele tinha influência na vida dele, cai. É um perigo, então a pessoa não pode. Fica no seu lugar, a chamada que Deus deu para cada um de nós,
esteja contente com aquilo que faz para Deus. Sempre falo, olha, você vai na sua casa, a dona de casa, se ela vai fazer uma comida com raiva, essa comida não vai sair bem, não. Ela tem que ter amor naquilo que está fazendo. A comida não vai ficar salgada, falta de sal, fica sonsa e tal, tantas coisas. Se não tiver amor daquilo que você está fazendo, larga de mão, não faz não. Larga de mão, tem que ter amor. Aí eu cheguei lá, pastor, estava lá escrito lá, fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E pregado uma plaquinha nas paredes todas. Eu pensei, meu Deus, se eu tiver a oportunidade, eu vou citar isso aqui para o povo aqui. Aí me deram a oportunidade, assim, tem pessoa não evangélica aqui? É universitário, mas eu vou fazer essa pergunta. Tem, muitas pessoas, inclusive familiar dele, dono, comerciante, alta sociedade aí, estava lá, parente do pastor Maurício. Eu falei, muito bem, então eu vou mudar, nós temos aqui evangélicos, tem vocês que não são evangélicos. Eu não falei que não era crente, eu falei assim, vocês, pessoa não evangélica, eu não procuro que você é crente, né? Eu não procuro, porque crente até o diabo é, então eu procuro se não tem pessoa não evangélica, não pertence nem à igreja. Muitas pessoas levantam, então eu vou dar a palavra aqui, vou falar aqui, o que está escrito. Observa na parede aí, eu vou citar esse versículo aqui, ó. Esse versículo aqui. Aí eu falei assim, olha, eu estive celebrando aí 100 e tantos casais lá, casamento comunitário, inclusive o pastor agora dia 19 lá na região 14, eu pus o povo, todo mundo, estava lá, falei, vamos recitar, eu vou falar, vocês respondem aí, principalmente de vocês que estão aí, casamento aí, vocês aprenderem. Aí, citou, daí depois terminou lá, estava o prefeito, esse escambau de pessoas lá, falou assim, pastor, eu nunca vi isso aí. Aí, quem é que ia dar a palavra primeiro? Os irmãos imaginam aí, quem é que estava escalado para dar a palavra primeiro? Quem? Isso. Ele não foi. Porque depois, eu acho que ele como ele estava escalado para primeiro, e sabia que eu ia citar era a Bíblia, ele, perna para quem tem, não foi. Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus que eu posso falar a palavra de Deus com liberdade. Porque se ele estivesse lá, eu não ia ferir, não ia falar nada, mas pelo menos ele ouvia as verdades, né? Aí eu fiquei, terminou lá o prefeito, todo mundo, as autoridades, um pastor, eu nunca ouvi isso, um casamento desse jeito assim, essas palavras assim, eu sorrindo, brincando com ele, dei oportunidade para minha esposa falar, a minha pastora Gessia, ela também falou, o prefeito também falou e tudo, as autoridades falaram, tinha juiz lá, eu falei assim, aí mas chegou na hora de dar as bênçãos, eu falei assim, aqui tem autoridade, tem juiz aqui, tem tudo aqui. Eu sou aqui ministrante. Vocês vão dar as bênçãos, fazer o casamento civil e tal. Aí a juíza levantou, e eu estou aqui, eu vou fazer. Então, eu agradeci, assim, então a autoridade máxima está aí para poder concluir esse evento. Os povos aplaudiram. Assim, então, a autoridade máxima está aqui para poder fazer a conclusão desse casamento. Que a juíza estava lá. Se eu fosse pegar e levar tudo no bico da pena, ela pegou, foi ler e tudo, aquelas coisas. Bom, foi uma maravilha, porque você tem liberdade para ir até onde Deus manda você ir. Se você forçar a barra depois daquilo que o Espírito Santo te deu o sinal, você continuar, é aberração. Você vai ficar decepcionado, aquilo que você fez de bom, as últimas palavras vai acabar com as primeiras. O Espírito Santo deu o sinal. Obrigado. Devolve logo o microfone. Pode vir aqui, já estou devolvendo. Pode vir aqui, você vai fazer a conclusão. Pode dar os agradecimentos, está na sua direção. Amém. Então é isso.
Então, só fazer a leitura aqui da conclusão. Como observamos no decorrer da lição, os dons de poder são habilitações ofertadas à Igreja de Cristo para exercer a obra confiada pelo Senhor, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Novamente, agradeço ao pastor Júnior pela lição, todos os irmãos estiveram presentes. Convidamos novamente os irmãos para a próxima lição, domingo que vem, lição de número 7, os dons de elocução. Quem vai estar ministrando vai ser o nosso pastor Abson. Pessoa ótima poder falar de elocução. Peço que todos os irmãos estejam presentes para poder estar aprendendo aqui. Então, devolvo o pastor Miro para poder dar as bênçãos. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Lembrando que nós temos o culto logo mais à noite, aniversário do templo, não é isso mesmo? Estou atualizado, então, aniversário do templo. 35 anos que foi inaugurado esse templo aqui. Então, graças a Deus, irmãos, que os irmãos venham, participa, divulgue. Na próxima escola bíblica dominical será a bênção como foi esta, né, irmão? Então, vamos orar ao nosso Deus. Deus e Pai, eu te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te louvo, Deus, pela tua presença em nós, ó Pai. Deus, continua nos abençoando, continua nos falando, continua usando teus filhos na ministração da tua palavra. Deus, nós estamos gratos ao Senhor por isso. Deus amado, nos conduz em paz para os nossos lares. Dê um dia abençoado e um anoitecer de bênção, Pai. Por isso nós oramos e agradecemos o Senhor no nome santo de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e sempre. Irmão, quer dizer que para o Walter não está aqui, que ele tinha um compromisso, e também a Gessi não veio, porque ela está meio adoentada, viu? Está meio passando mal, mas que Deus abençoe a todos.